Olá mais uma vez, queridos alunos, e queremos aqui hoje trazer uma aula para vocês, né, sobre os povos pré-colombianos, ou conhecidos como povos antigos da América. São três povos principalmente estudados, né, são os astecas, os maias, que são da região Mesoamérica, e os incas na América do Sul, né? Então aí os maias na região central, né, os astecas na região do México e os incas na região ali do Peru e da Bolívia, né? Esses três povos, eles eram também politeístas. Lembra o que era politeísta? Politeístas é que adoravam vários deuses, né? E também tinham aí a cultura de adoração, né? E essa religião que adoravam vários deuses e faziam muitos sacrifícios, né? Muitos sacrifícios eles também realizavam. Mas eles tinham uma cultura e uma organização, né, muito avançada para a sua época, tá? Então, dentro desse aprendizado, nós vamos começar principalmente pelos astecas. A maioria deles dependia da agricultura, e alguns deles com o domínio de outros povos, tá? Mas os astecas, eles já tinham uma capital urbanizada, né? Eles eram politeístas aí com sacrifícios, também eles já tinham uma cultura militar, tá? E também possuíam um calendário aí solar. Era uma sociedade bem hierarquizada, né? Então tinha suas hierarquias, tinham as suas divisões. Eles eram conhecidos como mexica. Isso você pode encontrar ali nas páginas 111, 112 e 113 do seu livro, tá? Então você pode encontrar aí. Então, nessa região ali do México, América do Norte, também ali América Central, a sua economia era uma economia baseada na agricultura. Eles cultivavam feijão, abóbora, tomate, algodão, e nisso também eles acreditavam, né, que os deuses eram quem abençoava, os deuses eram quem cuidava disso, e que eles eram abençoados pelos deuses, né? Então eles faziam muitos sacrifícios aí aos deuses, tá? Tinha também, né, como eu falei, a sua sociedade muito bem hierarquizada, né, com nobres que tinham alto cargo no governo, eram militares. Também tinham nos setores aí inferiores os comerciantes, artesãos e agricultores, tá? Então essa sociedade, e tinha lá em cima na sociedade o imperador. Então, dentro desse conhecimento, eles eram esse povo avançado já da América principalmente ali na região do México, né? Então, além disso, eles também praticavam muitos sacrifícios aos seus deuses. Como politeístas adorando vários deuses, os povos da antiguidade faziam muitos sacrifícios, porque acreditando que através de um sacrifício, através de algo que eles faziam para os deuses, eles poderiam ser beneficiados, né? Então tinha aí muitas divindades sendo adoradas. Você pode encontrar isso na página 112, tá? Se você quiser depois grifar essa página aí para você entender. Os mexicas aí, né, eles tinham essas crenças cultuando também, né, muitas vezes locais até onde eles conquistavam, tá? Então a cultura asteca, o que é a cultura? Além de uma cultura ligada à religião, né, uma cultura ligada aqui aos deuses, repleto de rituais, de magia, de danças, de várias coisas, né, e também uma cultura muito avançada no sentido de ter o imperador, de já ter as divisões da sociedade, de já ter uma economia para aquela época, tanto ligada à agricultura quanto ao comércio, né, e ao domínio de outros povos, tá? Então eles já eram um povo assim conquistador, um povo que usava também dos prisioneiros de guerra. Então eles já tinham essa servidão e essa escravidão também dentro da sua cultura, tá? Então isso é um pouquinho
ali do povo asteca. Outro povo da Mesoamérica, Mesoamérica é aquela região ali do meio América Central, né? Outro povo tem América do Norte, lá onde fica Estados Unidos, Canadá, México, e América Central, ali, né, onde tem vários países, e lá, né, nessa região, também tinha os povos maias. Né? Quem que eram os maias? Era sociedade-estado autônomo, né? Nós já vimos um pouquinho sobre as cidades-estados lá nos povos da Mesopotâmia, eram cidades-estados autônomos, dependiam também da agricultura, tinham cidades como centros religiosos, né, como nós falamos aqui, politeístas, e onde tinham cidades onde eles iam adorar os seus deuses, tá? E aproximadamente os povos maias, eles deixaram ali de existir como uma sociedade organizada aproximadamente em 900 depois de Cristo eles desapareceram. Tá? Hoje tem ruínas, né? Então tanto os astecas quanto maias e os incas têm ruínas lindas e locais de visitação turística. Tá? Onde você pode encontrar aí a civilização maia para o seu estudo? Na página 115 você vai encontrar, né, a civilização maia, ali onde tem um mapinha, que tem lá a Mesoamérica, um mapinha verde, onde você vai poder encontrar isso. Tá? E ali tem a sociedade, como que era essa sociedade dos povos ali da Mesoamérica, que são conhecidos como povos maias. Então a sociedade também era uma sociedade bem definida, tá? Uma sociedade bem definida, mas com famílias e sacerdotes. Tá? Compunham essa elite nas cidades, né, e dominavam assim ao seu redor, fazendo com que os outros pagassem impostos. Camponeses, artesãos e pessoas que estavam na base dessa sociedade pagavam impostos a eles. Né? Então, os astecas e também os povos da Mesoamérica, que os maias aí, eles tinham uma cultura ligada principalmente à agricultura. Mas também eles construíram canais de irrigação, canais para suas plantações. Né? Então, essa alimentação deles dependia principalmente da agricultura, tá? Mas uma coisa que nós podemos assim trazer, e foi uma contribuição do povo maia, foi o seu calendário. Né? O povo maia tinha um calendário e muito importante para a sua época, e um calendário aí no qual eles podiam, através desse calendário também, utilizar, né, na agricultura. Então, ao observar, eles faziam os cálculos e também observavam aí a lua, o sol, né, as estrelas, para fazer os seus cálculos. Então, o povo maia também era um povo muito avançado, né, nesse processo aí da astronomia, tá bom? E o povo inca, que é no Peru, na Bolívia, mais próximo de nós, né? Ele tinha uma teocracia, possuía 4 reinos, era militar, né? Era um povo militar e ao mesmo tempo aí tinha impostos pagos através do trabalho e também de alimentos, né? E também eles já desenvolviam uma criação de animais. Então, o que nós precisamos saber? O povo Inca você encontra aí na página 118 e na página 119 do seu livro, mas o que nós precisamos aí entender de cada povo, de cada um deles, né? O povo asteca. Então, região do México, né? De 1300 a 1500. O povo maia, na região da Mesoamérica, de mais ou menos 2000 a.C. até 900 depois de Cristo. E o povo inca, de 1200 a 1532 depois, 1200 antes de Cristo, tá? A 1532 depois de Cristo. Né? Nessa região, na região dos Andes, né? Na região dos Andes, Peru, Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, os maias na Mesoamérica e os astecas na região do atual México, tá? Então, lembrando que o México também possuía nesse período grande parte
né, dos Estados Unidos, tá? Aquela região ali dos Estados Unidos que faz fronteira com o México. Muitos dos estados americanos, como Califórnia, Novo México, eu creio que Arizona, alguns estados ali que fazem a fronteira até o Texas ali, muitos estados pertenciam ao México, tá? E foram conquistados pelos Estados Unidos. Mano, isso nós vamos ver mais para frente quando nós estudarmos aí os Estados Unidos. Os Incas, agricultura, né? Então eles tinham agricultura, os maias também e os astecas também, só que eles também tinham aí as suas conquistas, tá? Nos Incas era uma monarquia teocrática, né? O Sapa Inca, né? O filho do Sol era quem aí dominava, né? E a capital era Cusco, né? A capital, uma cidade muito conhecida turisticamente, né? Era a capital do Império Inca, tá? Os maias aí nunca foram um império, como nós falamos, eram famílias de nobres, de elite, nunca foram um império, né, unificado assim, mas eram cidades autônomas. Vamos lembrar, você vai estudar cidades autônomas na Grécia, mas você estudou também algumas ali dos sumérios, tá? E os astecas eram uma monarquia absoluta, teocrática, né, adorando vários deuses aí, e tinha ali o Teploquitlan, né, a capital do seu império, tá? A sociedade, né, tanto no Inca quanto no Azteca, hierarquizada, e a sociedade também nos maias era hierarquizada, mas com as famílias das elites, tá? Todos eles eram politeístas, com cultura aí de sacrifícios, tal. Os maias tinham a guerra, né? Lutavam, né, pelos seus deuses, em nome dos deuses, faziam sacrifício também. Todos eles praticavam isso, tá? E uma coisa dos astecas, dentro da cultura dos astecas, tinha também a escrita pictográfica, uma escrita pictográfica, né? E um calendário aí de 365 dias, né? Esse calendário, e o calendário maia também, né? Que também tinha essa escrita. Eram povos que viviam próximo, né? Nesse período, só que em épocas diferentes, mas é dessa região, tá? E o fim das suas civilizações, né? Como que foi o fim de cada uma das civilizações? O povo maia, ele desaparece, né, por volta de 900 aí depois de Cristo, abandonaram suas cidades por causa da fome, da seca, da doença, né? Então, várias doenças, a fome afetou períodos e períodos de secas. Então, a partir de 900 ali depois de Cristo, eles deixam a sua cidade. Então, não quer dizer que descendentes dos maias não existam. Não, não é isso. Mas como grupo, como sociedade, eles se desfizeram. Outra coisa, os astecas, em 1520, né, o Hernán Cortés, né, derrubou aí esse Império Azteca, e os Incas em 1532 com Francisco Pizarro, né, aí capturou e também, né, tem o fim aí do Império Inca. Então esse é um resumo dos povos da região pré-colombiana, né, ou os povos pré-colombianos, e espero que você tenha gostado, tá? Você pode ali curtir, compartilhar, tá bom? Até a próxima aula. Um abraço para vocês, meus alunos.